citricultor, com prazer que estou aqui para apresentar uma nova tecnologia para vocês desenvolvida pela Complant. Essa tecnologia visa resolver o problema de porte altos de plantas nos pomares. Lógico que isso se resolve, né? Já se resolve com o uso de podas, né? Essas podas para que se mantenha espaçamento, se tem uma planta que a gente seja capaz de pulverizar normalmente, né? Fazendo uma boa cobertura, uma boa pulverização, controlando bem as pragas, né? Mas sempre que a gente tem que podar o topo das plantas, né, a gente observa que ela tem um crescimento exagerado e você tem que fazer mais e mais podas, complicando um pouco as operações. Um dos motivos é a atração por psilídeos, por excesso de brotações que ocorrem no topo, a dificuldade de pulverização que você tem no topo das plantas. Então, o ideal é que se as plantas tivessem um topo ou uma altura um pouco menor e que ela não crescesse tanto depois de determinada idade. E essa tecnologia a gente buscou em estudos que vêm já há mais de 10 anos, com experimentações há mais de 4 anos, em que a gente buscou resolver esse problema, e hoje nós temos o sucesso dessa tecnologia já utilizada em mais de 500 hectares de citros, com várias variedades, com laranjas, com tangerinas, limões, limas ácidas, e resolvendo o problema, dando um porte mais baixo na planta, fazendo com que essas plantas tenham menos necessidade de cauda para pulverização, pelo volume menor, uma eficiência maior, uma menor atratividade a psilídeos, umas plantas que são mais, que conseguem manter a abertura da copa interna, mantendo a entrada de luz, porque é interessante para a qualidade da produção. Plantas que consomem menos águas, que ela tem um porte um pouco menor e gastam menos energia para crescer, e sim joga toda essa energia para a frutificação, melhorando o tamanho de frutos, enfim, melhorando a produção ao longo do tempo. Então, é uma tecnologia nova, inédita na citricultura brasileira e mundial, em que a gente, felizmente, vem tendo muito sucesso e que nós queremos partilhar isso e divulgar isso para todos os citricultores brasileiros que têm esse problema de adensamentos e plantas de portes muito altos. Bom, como que a gente pesquisou, como que veio a ideia de controlar a arquitetura de uma forma diferente, né? Já se tentou no passado, nos anos 60, inibir crescimento de plantas com determinadas substâncias para evitar geadas em brotações muito jovens, né? Então essa foi uma dica de que talvez essa tecnologia fosse muito útil para que a gente fizesse o controle do crescimento excessivo das plantas, reduzindo a necessidade de poda e facilitando o manejo de pomares adensados, né? E essa pesquisa vem se desenvolvendo no campo pela Complant, e recentemente, junto com a Exalc, o Departamento de Biologia Vegetal, eu e o professor Paulo Roberto Camargo Castro, juntamente com alunos de pós-graduação, estamos desenvolvendo ou aperfeiçoando essa tecnologia, e ela finalmente está pronta para que os citricultores possam utilizá-la, né? Bom, pessoal, um dos motivos, a gente sabe que os psilídeos são atraídos por brotações novas, né? E no caso, no topo, como sempre tem uma quantidade de luz bem disponível, bastante energia, mais temperatura até para a copa, para estimular brotações, você tem sempre um excesso de brotações, principalmente em áreas que podam. E aqui você vê a consequência disso, né? Com esse aumento, né, nos últimos anos, das populações de psilídeo, a gente tem observado em pomares, mesmo a parte interna dos pomares, a presença maior de greening, e nesses pomares podados, inclusive. Então você observa o desenvolvimento desse sintoma característico da doença no topo das árvores. É uma quadra de pera IAC 2000, então uma pera com porte bem alto, bem adensado, ela estava bem alta, e aqui foi feito esse controle de arquitetura da planta da Complant. Então a gente pode ver que no topo dela, ela já não brotou com brotos muito grandes, ela ficou praticamente parada aonde foi podada. Isso vai facilitar muito
as operações aqui do produtor, colheita e também pulverização, onde vai agora pegar mais produto, né, certinho lá no topo. Veja a frutificação de uma árvore de alto porte e brotações do topo bem curtas, né? Facilitando todo o manejo fitossanitário, facilitando toda a colheita, diminuindo o custo de poda, aumentando a iluminação das árvores, né? Veja que interessante a iluminação interna. E isso traz um benefício muito grande ao desenvolvimento da qualidade da produção, né? Que, sem dúvida alguma, é de interesse da indústria, interesse da mesa e, poxa vida, é um grande benefício que essa tecnologia vai trazer ao produtor. Assunto muito importante dessa nova tecnologia de controle do desenvolvimento, controle da arquitetura das plantas, né? Felizmente é um custo bem baixo, né? Um custo e benefícios são enormes, né? De redução de quantidade de cauda ao longo do ano, a redução da quantidade de material podado, facilitando a poda, dando eficiência na poda, redução da quantidade de psilídeos que são atraídos, enfim, uma série de redução do custo de colheita ou eficiência de colheita, todo esse benefício. Mas isso você não vai gastar nem 3% do seu custo total de produção, né? O custo mínimo de operação que você vai fazer ao longo do ano usando essa tecnologia, de uma maneira fácil e muito prática e que vai trazer muitos benefícios aos senhores produtores. Estamos aqui no dia 12 de julho, né, de 2023, verificando o resultado do controle do crescimento das plantas, da arquitetura das plantas, com bioreguladores, né, envolvidos pela Complant, né. E aqui foram feitos 3 tratamentos, né, depois da poda, para evitar que a planta crescesse muito, né, e aqui está o resultado, né, depois de próximo aí a colheita, né, dos frutos de pera. Está aqui o Marcelo da Fazenda Macuco, que, né, arriscou, né, falou assim, vamos tentar uma alternativa, né, Marcelo? Vamos experimentar. Para evitar que essas plantas cresçam muito, dê muito psilídeo, e atraiam muito psilídeo e dificulte a colheita. Então tá aí, umas plantas que foram bem podadas. Quanto que você podou aproximadamente? Nós deixamos as plantas com altura de 3,5 metros. Tá aí. E podou mais ou menos 1 metro de altura, mais ou menos? Deu quase 1,5 metros. Nós estávamos com 5 e pouco de altura. Tá bom. E as plantas se mantiveram nessa altura, né? Sim. Os frutos cresceram muito bem, ao que a gente compreende pelos resultados de pesquisa, né? Tá aí os frutos podem crescer mais, de vez a planta gastar energia para crescer, os frutos crescem mais, a produção
bem melhor. Então tá aí, resultado positivo. Aprovado. Bom, pessoal, esse é o resultado final aqui do controle do crescimento das plantas. Elas tinham 5 metros de altura, 5 metros e meio, foram podados aí a 3 metros e meio, e agora a gente vê o resultado final da arquitetura na produção, na qualidade dos frutos, né? E a gente observa realmente que o topo nós temos umas plantas já começando a florescer, enfim, não há prejuízo ao florescimento, os frutos parecem que cresceram mais, então realmente os benefícios aqui são muito grandes e permitem controle de gastos, uma economia brutal para os produtores, uma melhoria de eficiência de colheita, e isso realmente é uma técnica que a gente, depois de 5 anos de pesquisa, está muito satisfeito.